Deu bom dia ao papai. Volte. Volte, meu amor, volte. Mais alto que as nuvens e os astros também. Sim, o céu é distante. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Pra mim não será, pois o anjo serei, então tudo será muito perto pra mim, larará, muito perto para mim, pois o anjo serei, muito perto para mim, pois o anjo serei, muito me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. A partir de agora, programa Café com Jesus. De segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã. Essa mão que me cura, traz esperança. Programa Café com Jesus. A palavra de fé, oração e a sua participação. Se mova aqui outra vez. No ar, programa Café com Jesus. Apresentação, Pastor Neto Aguiar e Pastora Socorro. Venha mover. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Você está ouvindo o programa Café com Os Jesus. altos e baixos nunca. Bom dia Sobral, bom dia amigos, está entrando no ar nosso programa Café com Jesus, o seu programa de todas as manhãs. Hoje o último programa de 2025, isso mesmo, tá? Hoje seremos gratos ao Senhor por nós termos permanecido até aqui, como a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Josué, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então louvamos a Deus, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil, dias difíceis, dias de dificuldades, dias de provação, mas também dias de misericórdia. Eu quero começar esse programa deixando o texto em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 21. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Então, seja bem-vindo ao programa Café com Jesus, esse programa
que tem o órgão oficial das igrejas evangélica Deus Espírito, na cidade de Sobral, está na responsabilidade do consagrado homem de Deus, pastor regional e vice-presidente do ministério, pastor Francisco Odilardo Aguiar. A direção geral, pastor presidente Francisco de Assis de Oliveira, na cidade de Fortaleza. A nossa sede regional, ela fica aqui na cidade de Sobral, na rua Francisco Rodrigues de Almeida, no Parque da Cidade, ali no Campo dos Velhos. Nossa sede nacional está localizada na capital cearense, ali mesmo, na Avenida Jornalista Tomás Coelho, 3140, ali no Conjunto São Cristóvão. E a apresentação desse amigo que vos fala, eu mesmo, pastor Neto Aguiar, o seu amigo de todas as manhãs. Estamos ao vivo pelas rádios IED Sobral, Rádio Web, e também pelo aplicativo Rádios Net. Estamos também pelo Facebook, PR Neto PRA Socorro, e também nós estamos pelo nosso canal no YouTube, Café com Jesus, PR Neto Aguiar. Se inscreva, dá um like, ative o sininho, muitas mensagens do coração de Deus para o seu coração. Salmo de número 118, versículo de número 24. Esse dia fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemos dele. Você também que está aqui conosco, né? Louvado seja Deus. Você também que está conosco aqui nos nossos status no WhatsApp, seja bem-vindo à família Café com Jesus. Está no ar o nosso programa Café com Jesus. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Eu não sou capaz. São 7h16. Tá no ar o nosso programa Café com Jesus. E chegando a primeira, recordar é viver, Águas Passadas com Cleusa Ferreira. Bom dia. Um dia passei por fim de provação, bastante chorei, minha desilusão, minhas passadas, num
partir de agora, programa Café com Jesus. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar o que eu era. No que tu fez por mim, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e passo a pensar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava Você está uma ouvindo o saída, programa Café com Jesus. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. São 7h24. Você está ouvindo o programa Café com Jesus aqui pela sua rádio e é de Sobral. Também você está nos ouvindo aí pelo Rádiosnet. Um bom dia, você que me ouve em Sobral, Rio de Janeiro, você que me ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo ao programa O Culto no Seu Lar, de todos os dias, de segunda a quinta-feira, né? Louvado seja Deus, tá bom? E você que ainda não baixou o nosso aplicativo, você pode baixar o nosso aplicativo totalmente gratuito, tá certo? Você vai aí no Google e coloca Rádio
e edsobral.abcast.net. Tudo minúsculo, tá? Rádio e edsobral.abcast.net. E você baixa o nosso aplicativo e será muito bem-vindo para a glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai baixar, abrir o nosso site e no nosso site você vai ver lá a multiplataformas que tanto serve para iOS como também para Android e também computador. Deixa eu mandar um bom dia todo especial para minha esposa, pastora Socorro. Que Deus possa abençoar meu amor, em nome de Jesus. Creio que esse ano de 2025 foi um ano de alinhamento espiritual em nossas vidas. E graças a Deus, até aqui, nos ajudou o Senhor. E cremos e profetizamos que esse ano de 2026, se Jesus não voltar até lá, nós veremos muitos milagres acontecer em nossas igrejas, em nossas congregações, em nome de Jesus. Mandar a paz do Senhor também para o meu pastor Leonardo, que está aí saindo de viagem ali para a cidade de Camusim. Hoje terá ali o culto da virada, né? Terá um momento ali especial, juntamente com o nosso líder espiritual, pastor Guilherme, pastor Célio, toda a família Deus Espírito ali de Camusim. Sinta-se abraçado por esse amigo, pastor Neto, irmão de Cristo, e também a pastora Socorro. Desejamos aí um feliz ano novo de bênção aí para a família IED Camusim, tá bom? Olha, queridos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Está conosco aqui a nossa irmã Sandra, lá de Quixelô, isso mesmo, né? Que chegou ali no Poço da Pedra, né? Poço da Pedra, que vai estar aí comemorando aí 20 anos aí na direção da nossa irmã Maria das Graças, presbítero José. Que Deus possa abençoar. Tive o prazer de pastoreá-los aí 1 ano e 6 meses. Louvamos a Deus, né? Ciclos começam, ciclos terminam, e hoje estamos aqui na cidade de Sobral, ali nas congregações aqui de Vajota do Machado, e também ali em São José do Torto, também em Aprazível, aliás, em Beira do Rio, certo? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, ouvintes, daqui a pouquinho, nós teremos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A temática hoje do nosso devocional, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Isso mesmo, tá bom? Tá certo? Aqui nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Isso mesmo, tá? A temática de hoje, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos aprender mais com o Senhor através da sua palavra, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos falar sobre Jesus acalma uma tempestade, tá bom? Qual é a tempestade da sua vida que você quer que Jesus ele acalme? Então daqui a pouquinho em nosso devocional, tá certo? Olha só, ouvintes, você ouviu aí, né? Gauchinhos de Deus, né? Aí os Canarinhos de Cristo, né? Agradecimento também você ouviu na sequência Creuza Ferreira, Águas Passadas, e agora nós vamos ouvir mais um louvor e já voltaremos com a mensagem da Palavra de Deus. Também estaremos dando aqui os nossos endereços, os nossos endereços das nossas congregações. Você que quer conhecer as nossas congregações na cidade de Sobral, em nome de Jesus. Então daqui a pouquinho nós vamos ouvir em nome de Jesus, tá? Nós vamos com mais uma canção bonita, né? Recordar é viver, louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
muitas canções maravilhosas. Nós vamos ouvir agora com Cícero Nogueira, Juízo Final. Medite na letra dessa canção e já eu volto com a mensagem, com os endereços, em nome de Jesus. Bom dia. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo? Você está Não se ouvindo preparou o quando programa era Café com preciso Jesus. adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, só vai aguardar o último dia, a condenação do juízo final. De que adianta riqueza e muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? De que adianta a alta posição do homem, se dia a dia o pecado consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia aparece e até o inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morreres perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não interessar? Desculpe, eu não tenho nada contra eu viver, estou cumprindo ordem, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está.
Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Assentado em seu trono, recebendo a adoração. Que vem. Venha participar das nossas reuniões na Igreja Evangélica Deus Espírito, sede regional, Rua Francisco Rodrigues de Almeida, no Parque da Cidade, no Campo dos Velhos. Responsabilidade, Pastor Regional Francisco Odilardo Aguiar. E de Sumaré, Rua da Paz, número 418, responsabilidade, Pastor Carlos Leandro. E de Massapê, Rua do Cruzeiro, responsabilidade, Pastor Valdemir Rocha. E de Mumbaba de Cima, Rua Central, Pastor Valdemir Rocha. E de Santana do Acaraú, bairro Pedregal, Rua Alto da Boa Vista. Responsabilidade, Presbítero Paulo Celestino. E de Coab 2, Rua 1, Travessa 1. Responsabilidade, Pastor Claudemir de Oliveira. E de Cambucim, bairro Pedro Alves Cabral, na Rua do Cruzeiro. Responsabilidade, Pastor Regional Francisco Odilardo Aguiar. E de Aprazível, Avenida Central, na CE. Responsabilidade, Diácono Paulo Souza. E de Pedra de Fogo, Rua Vila União, na Parada das Tupix. Responsabilidade, Pastor Regional Francisco Odilardo Aguiar. E de Vila União, Sobral, Rua 24 de agosto, sem número, Pastor Valdemir Rocha. E de São José do Torto, Avenida São José, sem número, na Parada das Topix. Responsável, Pastor Neto Aguiar. E de Beira do Rio, Pastor Neto Aguiar. Venha, faça-nos uma visita e seja abençoado. Igreja Evangélica Deus Espírito, onde a bênção lhe espera. E de Groaíras, Rua Dona Leopoldina, sem número, Pastor Ezequiel. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Rocha
Fé, com o pastor Neto Aguiar. Palavra da Fé. Louvado seja Deus, chegamos mais um momento da palavra de fé e hoje é o nosso último culto, está conosco aqui nosso pastor Miljanor. Deus abençoe ele e toda a sua família, um feliz 2026, tá? Mandar a paz do Senhor também aí para a dona Marlene Ferreira, né? Louvado seja Deus, que está nos assistindo ali em Sobral. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Ouvintes, já estamos ao vivo aqui pelo nosso TikTok, Pastor Neto Aguiar. Você que ainda não nos segue aí no nosso TikTok, você coloca aí, né, Pastor Neto Aguiar, @Pastor Neto Aguiar, tá bom? Você vai ver aí, em nome de Jesus, muitas mensagens, muitos cortes abençoados. Hoje é o nosso último programa de 2025 e a minha palavra é gratidão. É gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Passamos por momentos difíceis, mas aprendemos, estamos aprendendo, dia após dia. As lutas não são para a morte, as lutas são processos para viver uma vida de prosperidade e paz. E hoje eu quero falar, na nossa última mensagem de 2025, sobre Jesus acalma uma tempestade. Então abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, o versículo de número 20 e 21. Tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 20 e 21, tá certo? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Diz assim: mas ele lhe disse, não sou eu, mas ele disse, sou eu, não tem mais. Então receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Depois que a multidão foi alimentada no deserto, as pessoas resolveram organizar um movimento para constituir Jesus rei. Depois que eles foram alimentados no deserto, eles tentaram constituir um movimento, que Jesus tinha alimentado a multidão, né? Só que eles não sabiam que Jesus não estava em busca de reconhecimento. Jesus estava em uma missão. A diferença está aí. Quando você faz a missão sem esperar reconhecimento. Porque quem nos reconhece na vida é o Senhor. É Ele. Paulo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então vamos entender mais, né? Suas falsas esperanças messiânicas, né? Louvado seja o nome do Senhor, levaram a uma atitude irrefletida e perigosa. Jesus percebeu a situação e ordenou que os seus discípulos embarcassem e passassem para o outro lado, enquanto ele despedia do povo. Depois Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e de lá ele viu os seus discípulos em perigo, pois uma tempestade repentina os apanhou no meio da travessia. O mar vociferava com um fera selvagem. O vento rijo surpreendia o barco e ameaçava naufragá-lo. Os discípulos, apavorados, não conseguiam dominar a situação adversa. A noite já avançava para a alta madrugada, e a fúria do mar era ainda mais violenta, e de repente
nessa escuridão, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Talvez eu esteja falando com pessoas agora que estejam enfrentando uma tempestade, que talvez você esteja sem domínio, que talvez você esteja em uma situação que você não sabe o que fazer. Mas eu quero ser boca de Deus para você nesse dia de hoje, aqui no TikTok, no Facebook e também no YouTube. Jesus está chegando para acalmar essa tempestade. Talvez essa tempestade que você esteja passando, né, louvado seja Deus, é a tempestade no casamento. Talvez a sua tempestade seja no sentido espiritual, no seu ministério. Talvez você esteja passando uma tempestade na sua vida financeira. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não se desespere. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam atormentados, sem saber o que fazer. A fúria era muito grande. Às vezes vem tempestade na nossa vida que achamos que não vamos aguentar. A tempestade na nossa vida que achamos, louvado seja Deus, que vamos sucumbir, que vamos desaparecer. Mas Jesus aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida, aonde você pensa que tudo está perdido, aonde Satanás pensa que é o fim da sua história. Jesus chega e coloca um ponto e vírgula. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus aparece sobre as águas. Essas águas representam luta. Essas águas representam as dificuldades, as aflições que você está passando. Nós passaremos por muitas aflições, está escrito na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, ele aparece sobre as águas, andando sobre as águas. É no meio dessa multidão que Jesus está te abençoando. É no meio dessa prova, é no meio dessa luta, é no meio dessa adversidade. Talvez você foi dormir tão angustiado. Talvez você foi dormir com tantas decepções, né? Mas eu quero ser boca de Deus, profeta de Deus, para você nesta manhã. Jesus está chegando para mudar, a tua história. Jesus está chegando para mudar o quadro da tua vida. Aleluia, você não está só, glória a Deus. Se você acredita nessa palavra, se você recebe essa palavra, coloque um amém aí no TikTok, coloque um amém aí você que está aí no YouTube, você que está aqui no nosso Facebook, glória a Deus. Então, no meio da multidão, ali na tempestade, Jesus anda sobre as águas. Preste atenção. E os discípulos ficaram com mais medo, não acreditando que tratava de um fantasma. Mas Jesus, antes de acalmar o mar, ele acalmou o coração deles. Antes de Deus mudar a sua sorte, primeiro ele vai acalmar o seu coração. Preste bem atenção. Jesus primeiro acalma o coração deles. Eles estavam com medo. Quantas pessoas agora talvez estejam me assistindo agora que estão com medo das palavras que estão dizendo, das ameaças. E quem você entregou sua vida foi para Jesus? Descansa. Talvez você estava pensando em assistir um entendimento e Deus parou você nesse vídeo para dizer: aquietai-vos, Salmo 48, 10.
aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Jesus ele nunca perdeu o controle do barco. Jesus ele nunca perdeu o controle da situação. Às vezes é nós que perdemos o controle. É nós que desesperamos. E isso muitas vezes é falta de fé. Muitas vezes é falta de confiança, de certeza de que Deus está no controle de tudo. Olha o que acontece. Então primeiro Jesus acalma o coração deles. Primeiro Jesus acalma o meu coração, o seu coração, para depois o milagre acontecer. Para depois, louvado seja Deus, acalmar a tempestade. Então Jesus acalma o coração dos discípulos, sabe por quê? Porque coração aflito traz dúvida. Coração aflito faz tomar decisões errôneas. Corações desesperados aciona gatilhos errados. E talvez eu esteja pregando para pessoas agora, não sei aonde, se é no Brasil ou é fora do Brasil. Eu não sei se é no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Amapá, Roraima, eu não sei. Recife, Pernambuco, Minas Gerais, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você, aquieta-te. Confia no Senhor. Talvez há muito tempo você está esperando essa palavra. Talvez você foi dormir sem esperança. Talvez você estava pensando como aquela mulher, a viúva de Naim, que pensava que seria mais um enterro, que seria mais uma tristeza. Não, mas Jesus chegou no meio daquele enterro e disse: menino, levanta-te. Eu quero ser boca de Deus nessa manhã dizer para você, o cenário parece ser o mesmo, mas a história será diferente. O cenário parece ser o mesmo, mas a história será outra. O cenário de José parecia ser o mesmo, mas a história foi outra. Veio calúnias, veio prisões, veio deformações, veio perseguições, mas no final a história foi diferente. Então Jesus acalma o coração dos discípulos. Você que está aqui no TikTok, acalme seu coração. O Eterno me faz saber que tem pessoas em lágrimas aqui. E talvez você pense que o cenário, aparentemente, parece ser o mesmo. Ah, vai ser mais um ano de dor. Ah, vai ser mais um ano de tristeza. Ah, vai ser mais um ano de angústia. Ah, vai ser mais um ano de escassez. Está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo que um novo tempo Deus está escrevendo na sua vida. Eu profetizo, louvado seja Deus, descansa teu coração, porque milagres estão começando a ser gerados na sua vida. Então Jesus acalma primeiramente o coração dos discípulos, dizendo: sou eu, não temais. Depois de acalmá-los, Jesus deu ordem para o vento e o mar se aquietar. Você já passou por uma situação em que você está em um desespero, em uma ansiedade, em uma aflição, que se alguém falar, você não acredita, porque seu coração está aflito. Então primeiro Jesus acalmou o coração dos discípulos, para depois dar a ordem.
Jesus deu ordem aonde? Aos ventos. Jesus deu ordem à tempestade. Não há tempestade que Jesus não acalme. Não há problema que não seja resolvido. Não há luta que não se vença quando Jesus está dentro do barco. A gente sabe de momentos difíceis que a gente passa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a tempestade que você está passando. Talvez você esteja vendo a gente que vem aqui, mas muitas vezes a gente vem no meio de uma tempestade. E a gente deixa a nossa tempestade para ser boca de Deus, para aquietar outras tempestades. Muitas vezes a gente vem aqui para um estudo desse sangrando, com preocupações, mas não com desespero. A palavra preocupação, ela vem de uma preocupação. É que a gente se preocupa com coisas que ainda não aconteceram. É por isso que a ansiedade é o conflito da alma com o presente, com o futuro, perdão. O estresse é o conflito da alma com o presente. A depressão é o conflito da alma, é o excesso da alma com o passado. Aquela pessoa que disse que você não ia conseguir ninguém, que você ia viver só, que a sua vida seria uma desgraça, que a sua vida seria isso, é mentira do diabo. Jesus está entrando nessa tempestade para acalmá-lo, para dar ordem. Ele deu ordem aos ventos. E Jesus está dando ordem para parar essa tempestade agora. Você está me assistindo aqui, você ainda vai entrar nesse canal e dizer, pastor, naquele dia só Deus sabe a tempestade, Ecomanai, Assuda, Ecomanai, Ribiquemanarabassurianda, Ecomanai. A aflição que eu estava passando, pastor. O senhor não sabe como a minha madrugada foi um dia tão difícil, parecia um inferno. Eu não via a hora do dia amanhecer. Eu passei a noite em lágrimas, Deus a qual me revela aqui que tem pessoas que têm vivido dias difíceis, mas eu quero dizer para você, acalma teu coração, que Jesus está dando ordem para essa tempestade acalmar. Depois de acalmá-lo, Jesus deu ordem ao vento e ao mar e eles se aquietaram. E fez uma grande bonança. E eles chegaram ao seu destino. Nunca fuja do propósito por causa dos processos. Nunca fuja dos propósitos por causa dos processos. O processo às vezes vai ser doloroso. O processo às vezes vai ser angustiante. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um processo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 18, isso aqui é revelação, tá? Do versículo 4 diz que o vaso que estava na mão do oleiro caiu e se quebrou. Por que quando eu estou na mão do oleiro, por que eu caio? Porque o oleiro nos dá livre-arbítrio. Se nós queremos ficar na mão dele ou na nossa mão.
É por isso que Jesus ele aquietou logo o coração dos discípulos, para depois da ordem da tempestade. Porque um coração aflito não escuta ninguém. Um coração duvidoso não vive fé. Sabe, às vezes você chega a dar uma palavra para um membro, para uma ovelha, olha, vai assim, assim, mas ela está com o coração tão aflito que ela não acredita em mais nada. Ou eu acredito na palavra, ou eu acredito nas circunstâncias. Pedro passou a noite toda pescando com ali os outros discípulos que estavam ali, que viviam da pesca. Pedro estava frustrado. Pedro vivia da pesca. Mas Jesus chega para ele, olha para ele e disse assim: Pedro, me arruma teu barco e afasta um pouquinho. E o texto diz que Jesus pregou o barco de Pedro. Que é esse barco que representa, pastor Neto? A minha vida, a sua vida. Jesus pode contar com o teu barco? Jesus pode contar com a tua oferta? Jesus pode contar com o dízimo do Senhor? Jesus ele pode contar com o teu voto? É que muitos de nós só queremos a tempestade aquietada. Nós só queremos uma pescaria surreal. Mas para essa pescaria acontecer, para esse milagre acontecer, houve alguns processos e regras. Primeiro, Pedro doa. Segundo, Pedro acredita. Terceiro, Pedro obedece. A frustração era grande. E é por isso que essa palavra eu quero deixar para você nesse último programa. Você que entrou agora no TikTok, você que entrou agora aqui no canal do YouTube, no Facebook. Você está ouvindo, assistindo o programa Café com Jesus aqui diretamente da cidade de Sobral, da Igreja Evangélica Deus Espírito de Sobral. Olha aí o processo. Primeiro Pedro deixa Jesus pregar no seu barco. Ah, pastor, a vida é minha, então. Se a vida é sua, então Jesus não pode contar com ela. Que na realidade a gente sabe que a vida ela é de Jesus. Ah, mas por que eu faço o que eu quero? Porque Jesus deixa. Você só está de pé porque Jesus te levantou. Não é porque você é bambambam, não é porque você é especial. Não. Você está de pé porque a misericórdia de Deus mais uma vez te alcançou. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos perdidos. Então Jesus disse: olha Pedro, eu vou pregar. Tinha outro barco, por que ele entra no barco de Pedro? Você poderia estar fazendo outra coisa. Por que Jesus fez você parar nesse vídeo agora? Porque você foi escolhido para vencer o processo. Tem um novo cenário sendo escrito para você. Tem uma nova história escrita para você. Mas você não pode fugir dos processos. Pedro teve uma noite de frustração. Pedro teve uma noite sem esperança, porque a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Sabe o que eu aprendo desse lavar a rede?
pureza espiritual, limpeza espiritual. É lavar o coração, é tirar as mágoas, é tirar os ressentimentos, é tirar as dúvidas. Eles estavam lavando as redes e iam embora para voltar outro dia. Mas quando você pensa que tudo está perdido, Jesus chega e diz: aquieta e sabeis que eu sou Deus. Jesus chega e diz: não temas, sou eu. Você não depende de homens. Mas também não quero dar uma mensagem aqui para que você seja rebelde. Eu estava assistindo um experimento social ontem. E quando o camarada começou a falar e que ele, eu digo: é tu, Satanás. Eu não vou perder tempo em ouvir isso aqui, não. Porque tem gente que quer ouvir que massageia seu ego. Tem gente que quer ouvir aquilo que satisfaz a sua vontade. E o camarada estava orientando, dizendo que para Deus te abençoar, você não precisava ir à igreja, não. Que para Deus te abençoar, você não precisava ser dizimista, não. Que para Deus te abençoar, você não precisava ofertar, não. Vai olhar a vida dele. Vai olhar os frutos que ele dá. Podre. A inveja representa coração sujo. Pessoas invejosas é porque tem o coração sujo. Podridão na alma. Então Jesus prega no barco de Pedro. Depois que ele prega, Jesus disse: afasta um pouquinho e lança a rede no alto mar. Sabe o que representa isso? É você ter uma fé acima das circunstâncias. Eu me lembro que, enquanto eu estava com meu coração aflito para sair da cadeia, as coisas fechavam mais. E eu ouvia a palavra. Eu, uma vez, uma madrugada, a cadeia estava em tempo em pé de guerra, e eu fui orar, dobrei o joelho, e a palavra saiu em Atos 5, diz assim: e os apóstolos foram livres da prisão. Aquela palavra ali, ela começou a aquietar meu coração. Eu tinha algumas preocupações com alguns familiares do lado de fora. E naquele momento eu falei com Deus: Deus, a partir de hoje, cuida de mim. Eu vou fazer a tua obra. Irmão, eu fui designado para ser o pastor dali, cuidar ali do trabalho, e eu me esquivei. Eu disse: não, é fulano, é ciclano. Porque às vezes as lutas, ela nos faz transferir responsabilidade nossa para outros, sendo que Deus está falando contigo. Davi transferiu a responsabilidade e caiu. Se o departamento criança é com você, é com você. Se o departamento de jovem é com você, é com você. Não transfira para outro, não. Se o departamento de mulheres Deus te escolheu, é com você. Não quero transferir para outro, não, que não vai dar certo. Davi sempre estava na guerra. O dia que ele transferiu responsabilidade e ficou no palácio, ele caiu. E talvez eu esteja falando com pessoas caídas que transferiu responsabilidade. Mas você está vivo, então enquanto a vida, há esperança. Glória a Deus. E eu me lembro que, depois que eu tive
aquele versículo. Era uma madrugada, por volta de 4 horas da manhã. Eu me acordei diferente. Todos os dias a gente tinha um culto de manhã e um culto à tarde. E aquela pessoa que eu disse, não, fulano dirige o culto, ele começou a falhar. Quem assumiu? Pela misericórdia de Deus eu assumi. E o trabalho começou e as almas foram ganhando, e a gente foi ganhando alma, a gente teve experiências espirituais com obras malignas, pactos que foram desfeitos ali dentro da cadeia, através da fé. E aí eu estava vivendo a fé com Deus. Eu não me preocupava mais com as pessoas lá fora. Eu vivia direto com a Bíblia, eu vivia direto com o Alckmin, ouvindo louvor, os mensagens, os programas evangélicos, e fui fazendo a obra, Quando eu me esqueci lá fora, Deus começou a trabalhar o que Ele ia fazer comigo lá fora. Deus está mandando eu falar com pessoas aqui. Enquanto você quer fazer o que Deus vai fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai culpar a sua igreja, você vai culpar seu pastor, sendo que o problema está em você. Sendo que o problema está em nós. O problema de Ana não era com Penina, era com ela. Irmão, aqui é mensagem para 1 hora, mas eu não tenho tempo. Sabe o que aconteceu? 5 horas da tarde, me lembro como ontem, me lembro como hoje. A cadeia estava um pouco ferida ali, quase para ver um motim. Eu tinha acabado de fazer o culto e fomos entrar dentro do barraco, quando menos espera. Vem o oficial de justiça e fala o meu nome, Expedito Neto Aguiar Mouta. E eu falei, sou eu, mestrão. Isso são ditados dentro da cadeia, né? Você vive com pessoas que vivem na gíria, você vai aprender a gíria. Queira ou não queira, eu passei quase 1 ano. E eu digo, sou eu, mestrão. Ele disse, ajeite suas coisas, porque o seu alvará chegou. Eu tinha falado para Deus que quando eu saísse da cadeia, eu ia dobrar meu joelho na frente de todo mundo e agradecer pelo que Ele tinha feito por mim. E que Deus colocasse uma pessoa na saída para a minha liberdade, para que eu pregasse o Evangelho para ela. Quando eu entro dentro do corró para ir para o fórum, para me assinar meu alvará de soltura, tem um jovem chamado Josué que estava afastado. Eu prego o Evangelho para ele, ele disse, não pastor, eu vou entrar lá dentro da cadeia, quando eu entrar, eu vou procurar fulano e eu vou me reconciliar. Depois eu voltei lá, ele estava reconciliado com Jesus. Quinze dias depois que eu saí da cadeia, eu comecei a trabalhar. As portas se abriram, mas sabe o que eu fiz quando eu saí da cadeia? No primeiro culto que eu fui, eu peguei lá um envelope do dízimo. E eu fiz um voto com Deus. Em 15 dias eu comecei a trabalhar. Deus aquietou meu coração, mandou eu afastar o barco para ele pregar. Presta atenção. Ele prega no meu barco, ele usa a minha vida, aí ele dá uma ordem, lança a rede no alto mar, o que ele diz para Pedro. Não queira lançar onde você quer, lança onde Deus está mandando para lançar. Não queira buscar facilidade, fica onde Deus disse que é para você ficar. Não queira fugir do processo, porque se você fugir do processo, o propósito não vai ser vivido. E para a gente encerrar, Pedro tem uma pescaria
muito especial, que ninguém acredita. Porque quando você escuta Deus, o impossível vai se tornar possível. Tem gente que o Espírito de Deus está me revelando que você está querendo fugir do processo. Não faça isso. Pastor, está doendo. Aguente. Está sangrando. Aguente. Eu estou para não aguentar. Você aguenta. Deus não vai te provar acima do que você pode. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. No processo, você aprende a agradecer por coisas que você já se reclamou. Oh, glória, isso aqui é revelação. No processo, a gente passa a gostar de coisas que a gente odiava. Ah, eu não como isso. Ah, eu não como aquilo. Mas no processo, você aprende da graça. E Deus, Ele quer que nós vivemos a sua boa e perfeita vontade. São 8 horas e 17 minutinhos. Estou chegando no final. Continuando, ele diz assim: fez que a grande bonança chegasse ao seu destino, lá com os discípulos. Na vida também passamos por tempestade. Comentário. Mas não precisamos temer, pois Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele vem andando sobre os problemas que nos ameaçam. Vem para nos aquietar a alma e para nos levar ao porto seguro. Ah, não vou mais para a igreja não. A alma está aflita. Ah, eu vou sair dessa igreja. A alma está aflita. Deus está falando e você não escuta. Porque você está olhando o problema. Você está olhando o que você tem que pagar. Você está olhando a isso, aquilo. Olhe para Jesus. Escute a voz que está falando com você. Jesus acalma uma tempestade. Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência,
tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. São 8h22. Chegamos ao final de mais um programa Café com Jesus, o último programa de 2026, né? 2025, perdão. 2026 está chegando aí, né? Eu desejo a você um feliz ano novo. E a família Café com Jesus agradece pelo seu carinho. Você também, que esteve conosco aqui no TikTok, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos seus likes, muito obrigado pelo seu compartilhar, né? A gente sabe que não é fácil a gente manter o canal desse aqui. Vem muitas dificuldades, vem muitas situações adversas, né? Louvo a Deus por você que me segue, né? Que se inscreveu no meu canal Café com Jesus. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer, porque a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E Deus tem me dado coragem, sabe? Não vá pensar que não já veio momentos de eu querer desistir. Não desistir da fé, mas desistir de estar nas redes sociais, né? De achar que o que eu estou fazendo aqui não está valendo nada, porque muitas vezes vem o menosprezo até de dentro da instituição. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus está me incomodando em falar isso para você. Não faça esperando reconhecimento de homens. Faça o que Deus está mandando. O que eu tenho que fazer? Continue fazendo. Parece que não está vendo nada. Tá. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava num programa e Deus usou minha vida. Eu era diácono nesse tempo. Tinha um senhor daqui da cidade de Sobral, um taxista, estava com uma corda pronta para tirar a vida por causa das dívidas. E naquele momento Deus me usou. Aparentemente parecia que não estava acontecendo nada. 2 anos depois, eu estou no congresso da igreja, lá na nossa sede. E um casal olhando para mim fazia assim, eu não gosto de descer no altar. Eu não estava dirigindo o culto, era um congresso de mulheres. E naquele momento, chega um obreiro e disse: diácono, tem um casal me chamando ali, aquele casal de jovens. Eu cheguei, pedi a permissão ao meu pastor, e ele permitiu eu descer lá. E quando eu desci, aquela jovem com os olhos cheios d'água disse: eu vim aqui agradecer pela vida de meu pai. Eu digo: seu pai, há 2 anos atrás, meu pai estava para tirar a vida. E Deus lhe usou. Naquele momento, meu pai estava com uma corda para se matar. E hoje meu pai está na igreja, entregou a vida para Jesus. E quando eu ouvi falar desse congresso, que o senhor ia estar aqui também, eu queria lhe conhecer. E só Deus sabe o que eu estava passando quando eu fui canal de Deus para salvar essa vida. Eu não me exalto com isso. E há muitos anos, há mais de 15 anos que eu faço programa de rádio. Né? Aí às vezes a pessoa pensa que não está acontecendo nada, está perdendo tempo, vai dormir, vai descansar, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, meu irmão. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não se preocupe com os resultados. Se preocupe com a missão. Os resultados quem dá é Deus. A missão quem faz é nós. Então é essa palavra que eu quero deixar para você nesse final de ano.
Não pare de fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Ainda que você esteja sendo desprezado até dentro da instituição, continue fazendo, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com sua casa e com sua família. Que Deus abençoe. Um feliz 2026. Tchau! Até lá, se Deus disser que sim. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar?